E aí, estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft. Então, no episódio de hoje, o que a gente vai fazer, né? No último episódio a gente finalizou nossa farm de Guardian para conseguir os nossos itens que os Guardian dropa. Que aqui é o pedaço de prismarinho e o cristal de prismarinho. É isso aí. E continuando assim na mesma lógica, aqui, ó, eu quero fazer o prismarinho escuro. Principalmente eu quero fazer ele, né? E ele precisa de dois itens. O pedaço de prismarinho e bolsa de tinta de lula. Com esse craft tu consegue fazer o prismarinho escuro. Então, agora com a minha farm de Guardian, eu tenho infinito esse pedaço de prismarinho. Só que eu não tenho o saco de tinta. Esse saco de tinta que dropa das lulas, eu não tenho infinito. Então, o objetivo do episódio de hoje é conseguir ele em boas quantidades, né? Para quem assistiu o último episódio, eu mostrei essa farm aqui de lula. Sim, eu tenho uma farm de lula. Então por que o motivo desse episódio ser focado nisso? Se você vir aqui nessa farm de lula, ela não funciona muito bem. Ó. Até nasce alguma coisa ali, como vocês podem ver. Só que nasce muito pouco. Muito pouco mesmo. E o segredo, assim, né? Você, pra quem é mais do Minecraft, pode afirmar: a tua farm ela tá fora aí do bioma de rio, né? Porque a lula ela só nasce no bioma de rio, né? Então, tá fora do bioma de rio. Mas não, aqui é bioma de rio. Deixa eu ver ali, ó. Ali em cima, bioma Minecraft. Riverly. Riverly é rio. E, ó, e toda essa área aqui é bioma de rio. Porque a lula agora... Agora não, isso já faz muito tempo que tem no Minecraft. Ela só nasce no bioma de rio, né? Então... né? E pior que essa farm foi trabalhosa de fazer. Olha o buracão que eu tive que cavar. Né? E ela não rende quase nada. Aqui tem 33, mas isso é quase nada, cara. Considerando comparado à nossa farm de guarda, isso aqui não é quase nada. O carrinho ainda tá aí funcionando. Então, e eu estava refletindo, né, sobre o que pode ter dado de problema nessa farm, né? Porque, ó, ela não gera quase nada de lula, ó, não nasce nada. Fica aqui um tempão e não nasce nada. Então, eu quero melhorar isso. Eu estava refletindo sobre o que pode ser isto, né? Qual que é o problema dessa farm. E o provável problema dela é isso aqui, ó. Muito rio perto, ó. Toda essa água ali, ela compete com o spawn. Aqui. Eu até já tentei secar, como podem ver ali tem um monte de bloco ali de pedra, né? Só que como eu explorei o tempo do oceano, eu consegui esponjas. Que vai facilitar demais eu secar isso aqui. Eu não vou secar tudo, né? É um rio bem grande até. Então, qual que é o nosso objetivo, né? Eu já trouxe uns itens aqui. E a gente vai secar uma boa parte desse rio aqui. Primeiramente, né? Então, eu vou fazer isso. Secar uma parte do rio. Ó, porque ali, ó. Porque o rio, ele dá muita... O que eu posso falar, né? O spawn de lula compete entre a farm e esse rio aqui, né? Então, o objetivo é secar o rio para todas as lulas nascerem só lá na farm, né? Então, bora lá. Para secar esse rio aqui, eu vou seguir mais ou menos a mesma lógica que a gente usou lá no nossa farm de Guardian, né? Faz tipo divisões aqui. E depois a gente vem com as esponjas
e vai secando assim. E aqui vai ser bem mais fácil, né? Porque não é um oceano, né? É só um rio que não é tão fundo, não é tão... Não é tão fundo, né? Então a gente vai seguir essa lógica. Então, aqui eu já fiz as divisões aqui do rio. Eu fiz até ali fora, ali mais ou menos naquela esquina lá. E agora a gente vai começar a secar essa água toda aqui. Talvez, talvez de um jeito um pouco melhor do que esse. Mas vamos lá secando. Eu terminei aqui de secar os rios, né? Eu sequei um pouco aquele que estava ali atrás e eu sequei um pouco o que estava para lá. Ainda faltaria aquele lá, ó, que é um pouco maior. Mas eu tô com um pouco de preguiça. Mas ele também tá um pouco longe até da nossa farm. Então eu acho que não deve ter muito problema. Aqui, ó, esse rio aqui, teoricamente, deveria secá-lo. Mas ele tá um pouco longe, né? Então acho que não tem necessidade. E aqui também tem um riozinho aqui. Só que é um rio que ele não é um bioma de rio, né? É um rio que não é bioma de rio, né? Ele é só uma água, né? Se tu olhar ali em cima, ali é taiga, né? Então, a lula só nasce no bioma de rio. Então, não tem problema estar aqui, assim. Que as lulas não vão nascer ali. E agora, a nossa farm ela já melhorou com essa nerfada que a gente deu em volta aqui. Ela já está um pouco melhor do que antes, né? Ó, tá caindo bastante lulas até. Só que eu quero melhorar isso, né? Ó, tem bastante aqui, ó. Bastante. Eu quero melhorar isso. Deixar um pouquinho mais eficiente. Então, a ideia, qual que é a ideia, né? Agora eu vou falar um pouco umas coisas um pouco mais nerd de Minecraft. Que é o seguinte, ó. No mundo, né, do Minecraft, todas as criaturas do jogo, meio que todas as criaturas que spawnam, né? Deixa eu subir na plataforma. Todas as criaturas assim que spawnam no mundo, assim que aparecem, elas têm um limite um limite de número, né? Um limite de número, né, de entidades que podem aparecer. Então, por exemplo, os porquinhos, as vacas, as galinhas, as ovelhas, elas no máximo, por exemplo, vão aparecer entre 15 e 20 ao mesmo tempo, né? Não vai nunca vai aparecer tipo mais que 20, né? Naturalmente, né? Não tô falando tipo de tu reproduzir, se tu reproduzir tu consegue milhões, né? Mas spawnando naturalmente assim, existe um limite, né? Até as raposas, que coisa, né? E até os mobs hostis também, né? Os mobs hostis, tipo zumbi, aranha, creeper, eles têm um limite, que é 70 mobs, né? Então, ou seja, em todo esse mundo aqui que eu tô carregando agora, vai ter no máximo 70 mobs hostis que vão aparecer, né? Então, até se tu... eu quero fazer uma mob trap lá com 100 plataformas e coisa, meio que não adianta muito, porque no máximo vai aparecer 70 mobs, né? Então, em questão sobre a Lula, né? Que é o que a gente importa aqui, no máximo, pelo que eu andei pesquisando, aparece no máximo 8 Lulas, né? Então a gente fez bem, né, em nerfar, né, perto aqui para não nascer nenhuma Lula perto, só dentro da farm, né? Porque, por exemplo, se aparecer 4 Lulas lá, ali naquele riozinho ali, que tava antes, só ia nascer 4 Lulas aqui dentro da farm, né? Então, e como aquelas Lulas do riozinho não vão sumir tão rápido, só vai nascer 4 Lulas aqui dentro, né? Então, deixa eu dormir. Então vai aparecer só ia aparecer 4 Lulas dentro da farm. Mas como a gente nerfou,
as 8 lulas que podem aparecer vão aparecer dentro da nossa farm, né? Tá, ok. Mas se tu vir aqui na minha farm, você vai reparar que muitas das lulas, elas não caem logo, né? Porque elas nascem dentro da água, elas tentam nadar um pouquinho, daí elas caem nesse vão, né? De água, de ar, né? No caso. Elas caem e morrem aqui embaixo. Só que se tu reparar, muitas das vezes vai ter lulas que elas não vão cair logo. Tá vendo? Elas ficam nadando ali. E quando ela tá ali viva, elas... Se tiver uma viva, só vai nascer 7 ao redor, né? Se tiver 2 vivas, só vai nascer 8, só vai nascer 6 e assim vai, né? Então, ou seja, 100% das lulas que deveriam nascer dentro da farm deveriam ser farmadas logo, né? Não, elas não deveriam ficar assim paradas, né? Porque ela diminui a produtividade da farm, né? Isso é um problema do tipo dessa farm, né? Porque essas colunas de água, elas, assim, depende muito do movimento das lulas, né? Então, se a lula estiver mais parada, ela não vai cair logo. Se ela estiver andando muito, ela vai cair logo, né? E a lula, ela nada, assim, é um mob que ela nada bem, né, na água. Ela não sofre muito. Então ela consegue, às vezes, ficar passando de uma água para outra e ela não cai. Então qual que seria o objetivo? Fazer uma farm. Ó, por exemplo, agora já não está mais nascendo lula. Ó. Tem só uma, duas, né? Provavelmente, talvez ainda tá competindo spawn em algum lugar. Às vezes pode ter rios subterrâneos, né? Ó. Agora ela já parou a farm. Ó, já spawnou de novo, né? Então, o que seria o ideal? A gente conseguir fazer uma farm, um design de farm que não existe esse perigo delas ficarem paradas, né? Eu até pensei já num estilozinho de farm, né? Agora eu vou pegar os itens pra gente fazer essa farm, né? Então, agora eu peguei os itens que vão ser necessários ali para atualizar a farm. E é basicamente esses dois itens aqui, né? Bloco de magma e gelo. O resto que a gente... Que eu vou precisar também já tem lá, então não tem problema. Tá caindo um pé d'água aqui, meu. Tá louco, bicho. Dormir aqui pra passar a noite. Bora lá, então. Estamos aqui já na farm, né? Então a gente vai começar a atualizar ela, né? Então o primeiro passo aqui é secar essa água que a gente tinha antes, né? Tá, tampei tudo aqui agora. Agora é só quebrar aqui. Tá. Essa parte aqui foi tirada. A próxima parte que nós temos que tirar são aquelas portinholas, né? Que elas serviam para a água não escorrer, né? É só quebrar, não tem problema em cair lá para baixo, porque, bem, o carrinho o carrinho vai coletar pra gente, então sem medo aqui de quebrar loucamente. Então terminei aqui de tirar os portões que estavam ali. Daí agora a gente vai começar a construir atualizar a nossa farm, né? As lulas, elas nascem da camada 63 até a camada 50, né? Então não adianta a gente fazer uma farm até lá embaixo, né? Então a gente vai fazer só... eita, começou a chover. A gente vai fazer a farm só dentro do perímetro que elas... assim, né? No caso é até a camada 50, que é aqui. 50? Tá certo isso? Tá, sim, até a camada 50. Caracas, Eita, tô beijando.
Cara, nossa, agora que eu me dei conta, cara, não é muito não. Tá, daí, tá, aqui é camada 50, né? Eu vou descer, aqui é camada 50, eu vou descer, não, calma aí, eu tô... Camada 50, tá, essa aqui é a camada 50, eu vou descer um bloco e aqui eu já vou, vai ser feito meu Deus, eu não tô conseguindo falar, mano. Aqui vai ser feito a camada de magma. Aqui vai ter os trilhos. E aqui vai ser o chão. Então aqui a gente vai ter que fazer uma plataforma, pegar todo aquele sistema de trilhos e mudar aqui para cima. Basicamente isso. Tá, eu terminei de tirar lá embaixo ali todo o sistema, né, que estava antes, e eu vou transferir ele para essa plataforma aqui de cima, né. Eu não tenho necessidade de ser lá embaixo, né, então eu vou fazer um sistema aqui. Tem que fazer um local aqui para o baú. Então, terminei aqui de fazer o sistema aqui de coleta, né? Coloquei os trilhos. Também fiz uma casinha ali onde os itens vão chegar, né? E o próximo passo é fazer uma camada de magma block aqui em tudo, né? Agora acho que eu já vou tirar esse negócio aqui. É fazer uma camada de magma block aqui em cima de tudo. Então, terminei aqui de fazer a camada de magma block. Agora, próximo passo e último, né? É colocar aqui uma camada de gelo em cima. No caso, colocar água, né? A gente vai seguir a mesma lógica do templo do oceano. A gente vai pegar uma quina aqui e colocar gelo assim, em diagonal. E antes que eu me esqueça aqui, eu vou fazer aqui. Não, tá dentro desse baú aqui. Eu tenho umas portinholas. Eu vou fazer uma saída aqui, emergência, né? Caso a gente caia ali dentro. Agora é quebrar esse gelo todo, né? Acho que eu vou lá pegar minha picareta de que não tem toque suave, cara. Senão eu vou ficar muito tempo ali. Claro. Tá bom. Peguei minha picareta aqui, que não tem toque suave, né? Pra facilitar esse processo aqui, porque, meu Deus, quebrar isso aqui na mão vai demorar. Então, de preferência, vamos quebrar o bloco de baixo também. Aí, tudo aqui com bolhas. Então, qual que é a ideia, né? O Magma Block, ao contrário da Soul Sand, né? Ele cria uma correnteza para baixo, né? Porque a Soul Sand, que nem no nosso farm de Guardian, né? A gente colocou, em vez de Magma Block, a gente colocou Soul Sand. E a Soul Sand, ela faz correntezas para cima, né? Mas ao contrário, o Magma Block faz correnteza para baixo, né? Em fontes de água, né? Então qualquer lula que nascer aqui dentro, ela vai ser imediatamente puxada para baixo
e o Magma Block, né, ele já vai fazer, ele já vai farmar, né, as nossas lulas, né. E é só colocar o carrinho. Colocar o carrinho. Que a princípio vai começar. Não está spawnando porque a gente está muito perto aqui. Eu acho. Mano. Por que não tá nascendo nenhuma lula? Me explica. Por que diabos não está nascendo nenhuma lula? Formou um morcego, mas não formou uma lula. Não acredito. Tá, ok, eu tenho uma ideia do que nós podemos fazer pra fazer ela funcionar. A gente vai fazer tipo um xadrez assim. Foi um pouco de falta de noção minha, né, de não ter testado. Tipo, porque eu testei, né? Eu testei pra ver se as lulas, se o sistema de puxar as lulas para baixo ia funcionar. Só que eu não testei se as lulas nascem dentro das correntes de bolha. Porque os Guardian, eles nascem dentro da bolha. Só que as lulas não. Coisa, mano. Maldito Minecraft, mano. Depois desse pequeno contratempo, eu descobri aqui, né, que é só fazer um xadrez, né, entre bloco e bloco de magma, que daí as lulas começam a nascer. E como elas se mexem bastante, elas logo já caem em uma correnteza e elas são arrastadas para o fundo, onde são farmadas, né. A única questão que eu acabei percebendo é que, infelizmente, às vezes acontece das bolsas de tinta cair, não cair numa correnteza e acaba subindo. Isso que é o problema. E eu não sei como resolver isso exatamente. Tem até bastante bolsa de tinta. Claro, a maioria ela desce junto, né? Ela fica ali no fundo, né? Mas tem algumas que ficam na superfície, né? Que elas entram bem certinho aqui numa carreira onde não tem a fonte de água onde desce, né? Daí a tendência dos itens aqui é subir. Então, ia ter bastante. Eu não sei exatamente como resolver isso. Tá, eu acho que essa farm, infelizmente, ela vai ficar com bastante perda. Acho que eu não sei se tem um jeito bom, um jeito fácil, mas ela gera bastante. Então, eu vou fazer... Quero fazer uma coisa aqui. Eu quero... Mano, a ser um afogado com tridente, mano. Qual que é a chance disso, mano? Mano, a ser um... Dropou? Não, não dropou. Então, o que eu tô planejando fazer? Eu vou fazer um teste aqui de 5 minutos para ver quanto essa farm nos rende, né? Então, eu tirei todos os itens que tem ali. Vou iniciar o cronômetro aqui e vou fazer um teste de 5 minutos para ver quanto que essa farm nos rende, né? Então, vou esperar uns 5 minutos aí. Ok, se passou 5 minutos, vamos dormir, tá de noite. Vamos ver quanto que nossa farm de lula meio precária rendeu, né?
5 minutos é mais ou menos o tempo que os itens demoram pra se spawnar. Então, tudo que tiver aqui vai ser meio que o que... Não tem... não tem muito item aqui. Eu acho que não é... Acho que a maioria dos itens eles descem mesmo. Então... Vamos lá. Descer. 3, 2, 1. Louco! Isso em 5 minutos. E ó, tá cheio ali, ó. Cheio. Cheio de itens. Cara, isso aqui é bastante. Pra mim é bastante. Considerando que é só 5 minutos. Ah, que não, o carrinho não pegou tudo, né? Olha, ainda tem bastante ali, ó. Era mais do que a outra. Eu acho. Mas pelo nós ter nerfado tudo ao redor e ter melhorado um pouco o design da farm já ajuda, né, ela a ser mais eficiente, né? Então, ali corante preto a gente não precisa tanto assim também, a gente não precisa milhares, né? Então, acho que sim, tá valendo a pena, ó. Ela pegou mais de um pack aqui dentro. Então, tá valendo a pena sim. E eu também quero comentar uma outra coisa que eu também acabei chegando. Quase estraguei. E aqui embaixo ainda continua esse vão gigantesco aqui. O que nós podemos fazer aqui embaixo? Um outro mob que também é relacionado à Lula é a Lula Brilhante. E meio que a gente pode fazer uma farm de Lula Brilhante aqui. Fazer tipo, a mesma coisa, daquela lá em cima, só que embaixo. Aproveitar o buraco, né? Aqui o cavei quase até a ardose aqui. Porque a Lula Brilhante, ela nasce da camada 30 para baixo. Então, 30 deve dar quase mais ou menos ali na mesma altura, até descemos só uns 10 blocos, já seria o suficiente. E já temos uma farm de Lula Brilhante já. Isso seria muito legal. Interessante fazer uma farm de Lula Brilhante também. Mas acho que eu vou deixar para um próximo episódio. Eu acho. Mas então agora a gente tem finalmente uma farm efetiva para fazer prismarinho escuro. Finalmente vai ter uma farm decente para fazer prismarinho escuro em grandes quantidades. E o que isso nos possibilita fazer? Possibilita nós aumentarmos a nossa cidade de estilo japonês, né? Agora a gente finalmente pode aumentar a nossa cidade. Que um grande empecilho para eu continuar construindo aqui era justamente esses blocos do telhado, que era sempre muito chato farmar. Então agora a gente consegue, temos 2 farms e com isso a gente vai poder farmar, ter esses blocos, né? Então é isso. Valeu, falou, até um próximo episódio aí.